Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos aqui a honra de ter nos estúdios o Dr. Wellington Silva, advogado, lançando o seu livro Justiça Restaurativa pela Mediação ante o Crime de Homicídio. Nós vamos tratar de tão importante temática, lançando o livro aqui com o Dr. Wellington. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios do Dr. Wellington Silva. Vamos falar sobre o seu livro, que foi, na verdade, a tese de doutorado dele, Justiça Restaurativa pela Mediação em Matéria Penal ante o Crime de Homicídio. Dr. Wellington é advogado com atuação em Direito Penal, Direito Criminal, Tribunal do Júri, é uma referência aqui na nossa cidade e também no nosso estado. No caso aqui, como eu falei, no Tribunal do Júri tem uma ampla e larga experiência, são 23 anos de advocacia aqui na nossa cidade. Dr. Wellington, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Bom dia, obrigado pela referência. Bom dia aos telespectadores e ouvintes do canal e da TCM, do programa Dinâmica do Direito. Muito bem, doutor Wellington é natural de Olho d'Água. Natural de Olho d'Água do Borges. Muito bem, aqui no interior do nosso estado, Rio Grande do Norte, e tem uma história também toda de superação, com um bom sertanejo, vindo do interior aqui e venceu, tem toda uma proeminência. Doutor Wellington, a gente vamos já, e o pessoal de casa, vamos já entrar na temática do livro, uma temática muito pertinente. É sobre a questão da justiça restaurativa em matéria penal, inclusive é algo novo, a questão é uma tese, na verdade, mas no primeiro bloco, o pessoal de casa que nos assiste já tem essa compreensão, a gente tenta conhecer o entrevistado, de onde ele é, suas origens e sua formação acadêmica, doutor Wellington, foi aonde? Bom, eu sou natural de Olho d'Água do Borges, de lá fui morar em Natal, morei 11 anos em Natal, na Casa do Estudante, terminei letras em Natal. Eu sou formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois vim fazer direito em Mossoró e moro aqui em Mossoró há 23 anos, onde botei minha banca de advocacia, quando terminei direito. Sempre terminei e fiquei logo morando aqui. Tenho uma atuação, como você falou, na área criminal. Formação, com relação à minha formação, eu, como disse, terminei letras, terminei direito, a graduação é letras e direito, iniciei ciências sociais e depois não concluí ciências sociais, porque me dediquei só à advocacia, trabalhar na advocacia. Fiz uma especialização pela Universidade da Amazônia, UNAMA, e fiz o doutorado lá na Argentina, na Universidade Museu Social Argentino. Então, eu tenho um doutorado na Argentina. Muito bem. Doutor, no caso, a sua preferência, a sua chamada para o direito criminal, no caso, a advocacia criminal, partiu na época da faculdade ou já era um sonho do senhor, a questão especificamente do Tribunal do Júri, por exemplo? O direito é uma coisa muito interessante. Eu acho que é entranhado na alma da pessoa, está na alma. Eu acho que para ser advogado você tem que... Para gostar do direito, principalmente, está na alma. Para ser advogado, você tem que jogar isso para fora. E você não consegue se livrar. É uma coisa muito íntima. Eu, não lembro bem o tempo, mas desde, vamos dizer, de pequeno, que eu tinha tendência a ser advogado. É uma vontade, é um sonho, era uma vontade. Muito difícil para mim, porque morando em Olho d'Água, não hoje, mas há 30 anos atrás, era uma realidade bem diferente. Principalmente sendo eu o que eu era lá. Filho de agricultor, sem terra e sem teto. Não tinha casa para morar e não tinha terra para trabalhar. Meus pais eram muito pobres e eu, na cidade, era a pessoa que não tinha muita condição. E antes de mim, tinha muita gente que poderia ter tido o sonho e ter realizado há muito tempo. E eu me arvorava, me atrevia, vamos dizer assim, em querer ser advogado diante dessa realidade. Então, eu tinha esse sonho. Fui morar na Casa do Estudante pensando nisso.
Mas estudei bastante, na época era vestibular, que era muito difícil, não era... Agora também tem suas dificuldades, mas era diferente. Era um vestibular muito concorrido, o curso de Direito era um dos mais concorridos. E eu estudei, terminei o 2º grau e iniciei o estudo direto, um cursinho para fazer concurso, para fazer vestibular para Direito. Chegando no final do ano, tinha uma regra na casa do estudante que quem não passava tinha que desocupar. Eu não tinha para onde ir, tinha que voltar para Olho d'Água. Então, resolvi fazer letras porque eu passava, como passei em primeiro lugar na época. Porque eu estudei demais para Direito, tinha medo de não passar, fiz letra, passei em primeiro lugar. Terminei por uma questão de honra, terminei e disse, quando eu terminar eu faço. Quando terminei letras, voltei para Olho d'Água, concursado do Estado, professor, 60 horas no Estado, porque meus pais eram muito pobres e eu voltei para ajudar. Tinha eu e 5 irmãos, tudo muito pobres, eu voltei para ajudar. E nessa minha volta, passei um ano desfrutando do dinheiro, do salário de professor, para usufruir um pouco da vida, que eu era solteiro, para ver se arranjava com quem casar também, né? Então, passei um ano e farriei um pouco e disse, rapaz, agora está na hora de voltar para estudar. E voltei para fazer Direito em Mossoró. E vim para aqui, fiz Direito, vim todo dia assistir aula e voltando para trabalhar em Olho d'Água. Então, terminei Direito, botei a banca aqui e estou aqui até hoje. Doutor, há 20 anos atrás, como era inserir-se no mercado da advocacia? Hoje em dia temos muitos profissionais, mas também para facilitar um pouco tem as redes sociais, né? Temos esse tipo de recurso também, tem o YouTube, para a pessoa também divulgar o seu conhecimento de alguma maneira, mas naquela época também tinha desafios. Tinha o pessoal mais velho chama os medalhões, né? Tinha já pessoas, já bancas, já preparadas, já com bom nome. Como é que o senhor se inseriu no mercado de trabalho e conseguiu vencer? Eu diria, assim, fazendo uma comparação rápida, que a advocacia há 20, 30 anos atrás era mais romântica. Era apaixonante mesmo, porque existia um vínculo muito próximo entre as pessoas. O advogado se aproximava muito da causa e dos seus clientes. E se sentia bem inserido, bem confortável em trabalhar, prazeroso. Hoje é mais mercado. Existe realmente uma mercância e tal, e é inevitável, eu acho, exatamente pelos fatores que você fala aí, e outros até. Mas mesmo assim, quem tem a paixão pela advocacia ainda trabalha no mesmo ritmo. Tem a aproximação do cliente, a adoração da causa, a vontade de estudar e sempre o sonho de resolver a causa com justiça, que é o que alimenta essa profissão. É você querer a justiça para as coisas, para as pessoas. Tudo bem. Doutor, na área criminal especificamente, eu acho que hoje está um pouco complicado, complexo de trabalhar, haja vista a questão das facções. Antes, acredito que o senhor defendia pessoas isoladas, cometer um crime, seja por uma reação, seja por, no caso, uma emoção, mas hoje a gente vê em crimes, está banalizado, na verdade, o atentado contra a vida, muitas vezes movido por droga, movido inclusive por essa questão de facção. Hoje em dia, doutor, está mais difícil atuar na área criminal do que antes? Como é que o senhor vê a clientela, na verdade, agora? Hoje é mais complicado trabalhar, mas na verdade um advogado criminalista ele não faz muito essa distinção não. Porque na verdade quem procura o advogado é quem pratica o crime. Então ele não pode selecionar, dizer, você praticou o crime, eu não quero esse, eu quero aquele. Só se for por uma questão de honra, questão pessoal, ele dizer, não quero esse cliente. Mas não é pelo crime em si, ele não quer a causa, ele não quer o cliente, ou não quer trabalhar, ou então não está querendo se expor de qualquer forma, ele tem uma justificativa pessoal. Mas pelo fato de ser um crime X, Y, Z, não faz diferença. Pelo menos para mim, o advogado criminalista, ele pega o caso pelo caso. É o cliente que chega, que precisa de um advogado, que tem a condição de ter o advogado e quer aquele advogado escolher, que é uma questão de confiança, eu acredito, e aí o advogado trabalha. O advogado não pode ter vinculação com o fato do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do sentimento, porque se fosse assim não ia trabalhar no processo criminal nenhum, porque na verdade o crime é repugnante. Agora é mais difícil hoje, porque na verdade o crime se elastizou demais e ninguém sabe mais quem é o criminoso.
Então, hoje você pensa que está falando com uma pessoa e às vezes é com outra pessoa. Está falando sobre um fato e aquele fato é de conhecimento de um bocado de gente que está do seu lado porque conheceu nas redes sociais. Então, fica difícil de você saber com quem você está falando. E o que banalizou, na verdade, não foi o crime em si, foi o sentimento pelas pessoas. É banal, é provável que alguém defenda, por exemplo, uma pessoa qualquer chega para outra, bota uma arma na pessoa pelo celular de R$100, de R$200, de R$500, de R$1.000, não faz diferença pelo preço, mas pelo celular. E é possível que ele diga, eu vou atirar nessa pessoa, olha só, é numa pessoa que eu estou falando, vou atirar nessa pessoa, mas se você perguntar, se tivesse como perguntar ele, por que ele não tem justificativo? Não, atira na pessoa. Ele não deu importância à vida da pessoa. Aí a sociedade, de uma maneira geral, diz, aquela pessoa que ele pode dizer já, indivíduo, meriante, criminoso, os rótulos são muitos, deve morrer. Mas também a sociedade inteira está dizendo, aquela pessoa deve morrer. Por quê? Porque atirou noutra pessoa. Então, o que se banalizou foi o sentimento de pessoas umas com as outras. E aí, o crime é só uma consequência, é um ato que aconteceu ali. Não é o crime em si que deve fazer o advogado não querer a causa. Na minha concepção como advogado. O advogado tem que querer a causa independente do tipo de crime, porque ele é advogado criminalista. E o que precisa dele não é o crime que está precisando dele, é uma pessoa que praticou um crime. E aí ele vê a causa dessa forma, o que ele tem que fazer não é defender que a pessoa deva praticar o crime, e sim defender a pessoa daquele fato que ele também é vítima. Ele passa a ser vítima da sociedade porque ele praticou um crime que a sociedade, uma conduta que a sociedade diz que é crime. Então está descrito como crime pelas regras sociais, ele não deveria praticar, se praticou. Aí aqui a gente já entra quase nas teses. Existe um sistema de justiça chamado justiça retributiva que tem uma consequência, como por exemplo, ao crime X, a pena tal. Ao crime X, a pena tal. Para todo crime existe uma pena. Na justiça retributiva, a única coisa que existe de concreto é ao mal do crime, o mal da pena. Essa é a diferença e é por isso que vai logo discutir o assunto. Muito bem, muito bem. Doutor, no caso específico, já tinha uma larga experiência na advocacia criminal. Voltar para os estudos, voltar para as pesquisas, voltar para o banco da faculdade, ser orientado. Na verdade, foram 4 anos de estudo, o senhor falou aqui em off comigo, sobre a questão do livro. O senhor foi um impulso pessoal seu, escrever a tese de justiça restaurativa em face da matéria penal? Não, eu tenho muita curiosidade com relação ao direito penal. Isso aí, o direito penal é empolgante para todo estudante. Na minha condição é o seguinte, eu nunca parei de estudar. Na verdade, eu estudo direto, inclusive estudo coisas que não têm a ver diretamente com o direito e principalmente com o direito penal. Como, por exemplo, questão financeira, eu estudo muito. Eu gosto de vários assuntos, eu gosto de estudar, na verdade esse é o resumo. Gosto de estudar, sempre fiz. E estudo muito até para fazer as petições. Eu gosto de fazer uma petição e achar ela bonita, namorar com ela depois. É assim que eu gosto. Então isso foi só uma consequência. Na verdade eu tinha interesse de fazer e se não fosse por outras questões, como a questão financeira, eu teria feito um doutorado há 20 anos atrás. Talvez fosse professor de universidade, ou não sei. Mas hoje eu tenho 50 e poucos anos, para não dizer para o pessoal não ficar curioso, para procurar saber. Não. E é diferente fazer uma tese, é mais para estudo mesmo e para discutir, para prestar serviço à sociedade gratuito, como estou fazendo aqui agora. Não deixa de não ser um serviço. Estou dizendo uma opinião, apresentando um conceito, uma concepção sobre determinado tema. Pode servir para alguém. Então, hoje não é mais para ensinar na universidade, para fazer um concurso. E estudar era só a sequência do que eu já vinha fazendo. E eu tomei essa decisão da escolha do tema, que é o que você estava querendo saber, na hora que estava fazendo doutorado. Eu não tinha ideia de justiça restaurativa, como muita gente no Brasil não tem, inclusive muita gente do meio jurídico, advogados, promotores, juízes, pode saber assim vagamente, mas não tem aprofundamento. Eu acho que essa tese pode ser importante, esse livro, não sei, para exatamente abrir esse caminho para essa discussão.
Agora, o que é que acontece? Eu tive a ideia e decidi na Argentina, fazendo o doutorado, porque eu descobri que a maior autoridade do direito penal da Argentina, que inclusive é uma das maiores do mundo, escrevia sobre justiça restaurativa e escrevia sobre um ponto de vista. Eu resolvi escrever sobre o outro. Tá ótimo. Estamos aqui conversando com o Dr. Wellington Silva, advogado, sobre a sua tese de doutorado, na verdade, Justiça Restaurativa pela Mediação em Matéria Penal ante o crime de homicídio. Estamos lançando aqui a oportunidade, a honra, o lançamento também do seu livro. Então não sai daí, vamos já agora nos aprofundar sobre tão importante tema. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos o lançamento do livro aqui, Dr. Wellington Silva, Justiça Restaurativa pela Mediação em Matéria Penal ante o crime de homicídio. Dr. Wellington, vamos, no primeiro bloco a gente conheceu Vossa Excelência e agora vamos tentar delinear um pouco os conceitos básicos do que seria a justiça restaurativa. No primeiro bloco, o senhor falou que, basicamente, existe o sistema retributivo, que cometeu um crime deve receber proporcionalmente pelo que fez, e também a questão, e tem a vanguarda aqui, as teorias e as teses que o senhor faz parte, que é a questão da justiça restaurativa. No caso específico, doutor, o ano passado a gente trouxe uma pessoa dos juizados especiais, a gente falando sobre mediação. Mas, na verdade, doutor Wellington, era mais em matéria de crimes de menor potencial. Eu acredito que o senhor, na sua tese, deve ter algo, deve ter refletido também sobre essas questões. Certo. Bom, justiça restaurativa é um sistema suplementar o paralelo. Vamos dizer, às vezes, quando se discute justiça restaurativa, a pessoa acha, eu discuto, o meio jurídico acha que é substituição do outro sistema, acabar com um para botar outro lugar. Não. É um sistema de justiça que caminha lado a lado com o sistema de justiça vigente na maioria dos países do mundo. Então, existe um sistema de justiça chamado justiça retributiva, que é um sistema de justiça que já está instalado, é aquele que, ao mal do crime, se atribui um prêmio que é um mal da pena. Então, para todo crime só existe uma pena, o crime e a pena. Essa é a justiça retributiva, retribui o mal do crime com o mal da pena. É o sistema vigente hoje no Brasil. A justiça restaurativa é um sistema de justiça discutido no mundo inteiro e em vários países do mundo instaurada já como complementar, suplementar, que caminha junto com o sistema de justiça retributiva. Em Portugal, por exemplo, Nova Zelândia, nos Estados Unidos, existe. O problema é que, nas minhas pesquisas, aonde eu constatei a existência da justiça restaurativa, ela só existia realmente para os crimes chamados leves, crime de menor potencial ofensivo, como se queira dizer, como os crimes de pena abaixo de 4 anos, como queira dizer, que aqui no Brasil se chama crime leve, crime de menor potencial ofensivo e crime do juizado especial. E também existe na aplicação da justiça restaurativa através da mediação, que você falou aí, na área civil, nos divórcios, nas separações, nas brigas de terra. Então esses fatos têm sido tirados em alguns estados do Brasil do sistema, problemas acontecidos, do sistema normal de justiça para o sistema de justiça restaurativa através da mediação. No meu livro, eu discuto justiça restaurativa como um sistema de justiça que pode caminhar perfeitamente ao lado do sistema de justiça retributiva e é através da mediação. A mediação é a aplicação da justiça restaurativa. É como se, aqui fazendo um paralelo, existe um Código Penal e existe um Código de Processo. O Código de Processo é quem traça as regras de aplicação do direito de acordo com as regras do direito penal. Um crime, aí o processo entra para dar um trâmite de como resolver aquele problema que chega na aplicação da pena, né? No final da pena, na execução e tudo mais. Na justiça restaurativa, a mediação é esse procedimento. É um procedimento que é exercido através de um mediador, de uma pessoa escolhida pelas partes envolvidas no conflito daquele fato, ou nos conflitos decorrentes daquele fato.
Por exemplo, vamos dizer que aconteceu um homicídio em determinado canto. Se for na justiça retributiva, o procedimento vai ser assim: alguém matou, entra polícia, investigação, processo, judicialização da coisa, até a execução, cumprimento da pena e com a indução de que vai haver um procedimento posterior que é de ressocialização, recuperação e tudo mais. Isso é a norma da coisa. Na verdade, pode ser outra coisa, mas é o que existe na norma. Mas na justiça restaurativa é diferente. Aconteceu um crime. O que é que tem que se olhar? O finado, o morto, o cara que matou? Não. Tem que olhar o que foi que aconteceu após esse crime. Esse cara era empregado, ganhava um salário. Tinha 3 filhos. Os filhos estudavam na escola, no colégio das irmãs ou no outro canto aí qualquer. Um colégio aí, pago, o mesmo particular. Tinha uma escola por menino. Tinha alimentação que o pai trabalhava e tal. Morreu, ficaram todos sem nada. Quem matou? Essa pessoa X. Primeira coisa que a justiça restaurativa faz é apurar o que foi que aconteceu depois do fato e chegar para a pessoa que praticou, diga, o que aconteceu foi isso aqui. Tem condições de vocês conversando, vocês quem? O autor, as vítimas, porque na justiça retributiva se considera que só houve uma vítima, o falecido, e isola os outros. Por exemplo, num roubo, o cara que perdeu os bens não é ressarcido de nada, ninguém vai atrás dele, vai correr atrás do ladrão para o Estado ter despesa, pagar despesa com a polícia, com papel, com máquina, com todo um arcabouço que a gente precisaria passar um dia dizendo para chegar a 30 anos liberando o cara depois de cumprir uma pena e ainda ficar, e a vítima ainda ficar sem ressarcimento nenhum, sem nada, ninguém procurou ela nem para conversar a respeito. A vítima que eles consideram, mas existem várias vítimas, inclusive o Estado é uma vítima do fato, porque quem paga a despesa de tudo que aconteceu com aquele fato é o Estado que vai pagar para o criminoso, vai pagar a pensão, vai pagar auxílio reclusão, vai pagar pensão para filhos de órfãos, e vai bancar uma pessoa, uma família ou um conjunto de pessoas que ficaram desassistidas daquela pessoa que tinha uma implicação social naquele conjunto. Então o Estado assume essa responsabilidade. Na justiça restaurativa, o Estado apura, faz todo o procedimento normal e apurado entra o mediador, que é uma pessoa escolhida pelas vítimas, inclusive o Estado, e essa pessoa é quem se encarrega de fazer a construção do resultado, do que é que vai ser feito para resolver esse problema, que seria a pena na justiça retributiva, na justiça restaurativa, o que é um acordo de mediação. No lugar da sentença, um acordo de mediação que diz exatamente o que deve ser feito para resolver os problemas decorrentes do fato criminoso. Aí sim, entra ressarcimento de quem sofreu prejuízo, entra recuperação social do conflito existente entre as pessoas que ficaram envolvidas, o autor do crime e as vítimas, no caso, o Estado, os filhos, a mãe, a família, os amigos, a sociedade de uma maneira geral. Depois de resolvido o conflito, tem um acordo de mediação para ser cumprido por todos. Aqui já fica descartado, por exemplo, a vingança. Na justiça retributiva, mesmo que você prenda o criminoso, a pessoa que praticou o crime foi condenada, depois de cumprir a pena, a família ainda está esperando ele aqui fora. E o crime poderá repassar e sair repassando e se reproduzindo hereditariamente, vamos dizer assim. Na justiça restaurativa, não. Se resolve o conflito, basicamente não vai existir essa prolongação. Por quê? Porque as partes envolvidas concordaram, elas acordaram. Eu acredito até que é a verdadeira justiça. Porque justiça, para mim, não é uma pena, não é a decisão judicial só. É a justiça que a gente respeita, que a gente conhece, que a gente convive com ela. A justiça retributiva é a que a gente convive, mas não necessariamente ela é justa. Porque ela tem vários riscos, além de já ter condenado inocente, além de não resolver nada dos conflitos decorrentes do fato, não resolve nada do conflito, pelo contrário, adia e às vezes cria mais. Porque o próprio réu, o criminoso, o condenado, ou como queira chamar, a própria pessoa que praticou o crime, que sofreu todas as consequências, ela não se considera justiçada, ela se considera injustiçada a cada momento que ela passar no cárcere. E isso só faz renovar nela o sentimento de criminalidade. A vontade de praticar mais crime, a revolta,
E se fosse um sistema que ainda funcionasse como diz a lei, mesmo assim ainda criaria esse conflito. Imagine da forma que é. Então, na justiça restaurativa, a situação é outra. A situação não é de perseguição para aplicação de pena, e sim de apuração para restauração das situações instauradas, principalmente voltadas para as vítimas daquele fato. E as vítimas são várias. Como eu já falei, as vítimas são, começando pela família, se for no crime de homicídio, especificamente, mas eu poderia falar em outros crimes, mas vamos falar só de homicídio, porque é o objeto do livro. No crime de homicídio tem uma vítima direta, que é a vítima que morreu. Que, inclusive, esse foi o questionamento, na minha defesa de tese, um dos questionamentos lá do pessoal da banca era dizer: doutor, mas por que você defende justiça restaurativa por crime de homicídio? Ninguém defende isso no mundo. Porque se defende para os crimes leves, porque o crime leve é um roubo de um celular, de uma sandália, ou um roubo qualquer, pequeno. Mas para um crime de homicídio, me diga uma coisa. Isso foi o questionamento da banca. Porque, como é que você iria resolver o problema? Você ia trazer o morto? Disse: não, doutor. Isso aí quem cuida é o coveiro. O pessoal que tem outra área, não é nessa parte que atua a justiça restaurativa. A justiça restaurativa só começa a atuar após o fato. Aconteceu a morte, sim, aí gerou, pode observar que agora tem vários outros fatos, várias consequências aí desse fato. Por exemplo, os filhos ficaram sem pai, como eu já falei, a mulher ficou sem marido, a empresa lá que a pessoa trabalhava ficou sem o empregado, a sociedade ficou sem aquela pessoa que podia dar uma contribuição boa, ou então era um outro criminoso que matou outro criminoso, mas deixou problemas. Se o senhor olhar, fez vários problemas. O Estado vai ter a responsabilidade, porque o cara estava preso. Pode não, pois estava na casa do pai. Os pais vão ficar sem o filho. Tem várias coisas. Mas se a parte envolvida no crime, por exemplo, o autor aceitar sentar com a família da vítima, discutir os problemas dele agora, não do autor do crime, mas os problemas do outro, e chegar a um ponto de concordar: eu errei, me desculpe, quero assumir a responsabilidade. Não vou dizer que todos os problemas estariam resolvidos, mas tem ideia de quantas pessoas não estariam no cárcere? Quantas pessoas a menos o Estado tinha despesa? Quantas famílias não estavam desassistidas porque o cara matou o pai de família, ou o filho, ou o irmão, ou a pessoa qualquer? E se for fazer uma análise, eu passo o dia todinho. Doutor Wellington Silva, a gente percebe que a paixão que ele tem pela temática, pela busca no caso aqui, de um tipo de justiça alternativa, doutor, que é a justiça restaurativa, que o senhor disse seria caminhando lado a lado, uma temática muito importante. A gente vai tentar, doutor, no próximo bloco, vamos focar na temática, mas a gente vai pensar no sentimento de impunidade. Nosso sistema penal brasileiro, doutor, tem estimativas que no caso de homicídio só se apura 8%, deixa 92% aproximadamente ainda sem apurações. Nós temos problemas no caso, nossa polícia técnica, nosso judiciário, temos problemas, e vamos tentar definir aqui com o senhor um tão importante temática. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, hoje aqui nos estúdios Dr. Wellington Silva, advogado criminalista, falando sobre a sua tese de doutorado, lançando também na oportunidade o seu livro Justiça Restaurativa pela Mediação em Matéria Penal ante o Crime de Homicídio. Doutor, a gente já vinha preparando nos blocos anteriores o sentimento de impunidade no coração do brasileiro. Infelizmente, se a nossa justiça fosse mais célere, mais bem equipada, polícia técnica com mais recursos, eu acredito que esse sentimento, não apenas de insegurança, mas essa quase certeza de impunidade no Brasil, a nossa sociedade tinha outra visão cultural, de valores no tocante à vida, como a gente falou no bloco anterior, e sobretudo no tocante à visão da justiça. Como é que o senhor refletiu no seu livro, se o senhor refletiu sobre essa questão da impunidade, nos índices tremendamente negativos, de baixo condenação, não é, vou dizer condenação, nem sequer investigação
dos crimes de homicídio no nosso país. Se o senhor fez algum tipo de reflexo nesse sentido. Sim, era necessário porque é básico isso aí. Eu fiz para escrever a tese, tive que fazer consulta no CAPS, fazer consulta em todos os órgãos de registro de controle de criminalidade. Fiz no Brasil, em alguns países, tanto que a tese fala de justiça, análise do direito comparado, que comparei com relação a outros países, né? E também no Rio Grande do Norte. Inclusive citando Mossoró como sendo a referência do Rio Grande do Norte. E mostrei no livro, tem alguns pontos mostrando o aumento, por exemplo, 2012, 2013, 2014, qual foi a diferença de um ano para outro. Mostrando tudo isso aí, tem um levantamento. Mas, na verdade, eu não tenho não foquei, o livro não foca especificamente sobre questão de impunidade. Porque, na verdade, a justiça restaurativa não trata de análise da questão dessa temática dessa forma. Porque, na verdade, a impunidade é um conceito vamos dizer, político. É um conceito político. É um discurso. Não é que existe impunidade. Existe punidade, e existe punibilidade, e existe eficiência dos órgãos. A criminalidade é maior? Sim, é maior. Os órgãos são insuficientes? Pode ser, mas eles são eficientes naquilo que fazem. Por quê? Porque tem uma lei dizendo como é que faz, ele faz do jeito que está dizendo lá. Eles têm a eficiência de acordo com a lei. Pode não ser suficiente. É outra coisa. É outra situação. Mas isso não implica dizer que ele não existe, que não funciona da forma que ele está estruturado para funcionar. O discurso é mais político. É mais político do que jurídico. O discurso jurídico é assim. O sistema de justiça retributiva funciona? É capaz de suprir toda a necessidade do Estado para dar segurança à sociedade, para dar segurança ao próprio autor dos crimes, às próprias vítimas? O sistema de justiça retributiva é viável economicamente? É alta despesa para manter? Compensa? Resolve o problema da criminalidade? Esses são os questionamentos que deveriam ser feitos com relação ao sistema vigente. O sistema de justiça restaurativa tem resposta para isso aí. E acredito eu que seria, é por isso que eu digo, não é nem alternativo, nem substitutivo do outro. Que deve ser ser criado como oportunidade. Assim como existe esse, porque um dos questionamentos que tem no meio jurídico, principalmente quando vem, eu acredito que vem mais da magistratura e do Ministério Público, até da Polícia Judiciária também, quando fala em justiça restaurativa, eles acham que vai deixar todo mundo desempregado, vai acabar com o sistema de justiça e como é que vai precisar de juiz para quê? Não, pelo contrário. Eu entendo diferente, eu entendo que o juiz passa a ser realmente uma peça de ouro, guardada as 7 chaves, como ele gostaria de ser, e são, realmente eu respeito mais, e todos os profissionais do direito seriam valorizados com a justiça restaurativa. Por quê? Porque só se aplicaria o outro quando não resolvesse dessa forma. Então você não precisaria ficar ocupando o fórum com todo o processo, entulhando de processo, pagando caro, com não sei quantos funcionários trabalhando dia e noite, emendado direto, papel, tudo que você for analisar, para resolver casos que podiam ser resolvidos, na maioria das vezes, entre as partes e ficar resolvido para sempre, porque se um concorda com a outra, ele não fica com mágoa do outro. E se ele não fica com mágoa, o crime provavelmente não vai continuar. Um não vai querer matar o outro e a situação não vai piorar, porque um pode ajudar o outro a resolver os problemas decorrentes daquele fato. E aqui não, ou o Estado resolve ou ninguém resolve, porque vai aumentar, porque vai ficar com raiva todo mundo, a sociedade todinha com raiva do criminoso, o criminoso com raiva de todas as pessoas que ficam fora, e as famílias todas brigando umas com as outras, e o Estado não tem condições de resolver nem o problema dos envolvidos e muito menos da sociedade, que aumenta a criminalidade, e ele não tem estrutura para combater a criminalidade. Doutor Wellington, a discussão é muito significativa, muito singular, está na vanguarda a questão da justiça restaurativa, ainda mais se a gente for pensar o avanço que seria na questão da matéria criminal. A gente percebe, doutor, agora fazendo uma rápida reflexão, tem processos cíveis de cobrança, por exemplo, que tem embargos, tem tantos recursos aí, doutor, para chegar às instâncias superiores. Imagino eu, a pessoa, na hora, para se safar, doutor, de um processo criminal, faz um acordo através de uma mediação. Mas será, doutor, assim, uma reflexão minha,
culturalmente, infelizmente, a cultura do brasileiro, do jeitinho e da questão de fugir dos compromissos. Será que lá na frente não ia gerar outro problema? Tipo assim, executar uma mediação na justiça civil pelo descumprimento na matéria penal. Isso talvez, doutor, sempre sai, no caso, desafogou a justiça criminal e vai afogar lá na frente a justiça civil. Talvez isso não fosse acontecer. São muitos questionamentos, eu achei muito importante você estar perguntando. Uma comparação com a civil, que é criminal, mas é uma comparação interessante, porque geraria, segundo a sua visão, um processo na área civil. Mas, na verdade, não acontece isso de acordo com o conhecimento que eu tenho das normas da justiça, de normativo, de leis, em onde tem, em Portugal, por exemplo, criado o sistema de justiça restaurativa. Não acontece pelo seguinte, porque uma não substitui a outra, é para correr juntos. Se você não cumpre aqui, a outra já está aqui esperando. Entendeu? Não é que não vai ter o processo criminal, vai ter tudo normal. Tudo normal. Mas se você resolver o problema aqui, se é de pegar o preso, passar 30 anos e depois soltar e ninguém resolveu nada, ou então, mesmo que tivesse uma indenização, ele indeniza aqui, mas volta com o problema aqui para fora para discutir e brigar de novo. A sociedade não recuperou ele em nada. Tudo isso teve uma despesa tremenda com a manutenção dessa estrutura, da hora que ele praticou o crime até a hora que ele terminou de cumprir a pena. E não resolveu nada. O processo da justiça restaurativa é um paralelo, é um processo que é criado como oportunidade. Ele não é, aí você poderia dizer, se aplica a todas as pessoas. Não, não se aplica a todas as pessoas, aplica-se a todos os crimes. Agora, quando vai para a pessoa, aí tem gente que consegue se encaixar na justiça restaurativa, tem gente que não. Então, se consegue, aplica-se a justiça restaurativa e o outro processo corre normal. Quando ele não cumpre aqui, ele já está aqui. Então, vamos dizer, se ele foi condenado a 30 anos, está ali 30 anos. 30 anos resolve o problema, todo mundo está satisfeito, a família da vítima do homicídio, por exemplo, não quer fazer acordo restaurativo, quer não, ele vai cumprir os seus 30 anos. Mas tem condições deles conversarem, porque esse aqui tem condições de ressarcir, de reparar os danos causados, de querer o bem da família que ele fez o mal, e a família está aceitando porque aceita o perdão, aceita a desculpa. O Estado tem o direito de dizer, eu não quero que você desculpe ele, eu só quero que você cumpra a pena. Essas são perguntas que devem ser feitas. Então, se esse resolve por aqui, esse outro está esperando. Se não houver cumprimento desse, o cara já caiu nesse. Entendeu? Continua tudo do mesmo jeito. Apenas várias outras coisas iam acontecer. Por exemplo, se tem um processo de justiça restaurativa, o outro também tem. Mas o juiz não está entulhando, o judiciário não está sendo entulhado com processo toda hora, não. Por quê? Porque os que se resolveram aqui nunca mais vão passar por lá. Nunca mais vão passar. Entendeu? E ele vai correr aqui, não vai correr aqui. Aqui vai correr exatamente os que não se encaixam aqui. Então é um filtro. Se aplica a todas as pessoas? Não. Não se aplica a todas as pessoas. Diante do caso concreto é que se sabe se aplica ou não. Então não tem como dizer, justiça restaurativa aplica-se a todo mundo e não precisa mais disso. Não existe. E precisa, só que o que existe é a necessidade de institucionalização de um outro sistema de justiça para que ajude no outro que já existe, para que os dois caminhando juntos cheguem mais próximos de resolver os problemas decorrentes dessa criminalidade, de todos esses fatos que a gente conhece, da insegurança e de tudo, de forma que, ao invés de fazer um mal a uma pessoa, se faça o bem a uma pessoa, ainda que ela tenha feito mal a outra. Porque só assim, aí é onde entra a temática que eu lhe falei. A justiça restaurativa tem uma base, uma raiz, inclusive bíblica, que é no amor. O amor de uma pessoa por outra pessoa. Mas não é o amor de um por outro. É o amor de pessoas por pessoas. Independente do que ela fez. Se fosse pelo questionamento que geralmente se faz, eu diria o seguinte: quem errou mais foi Jesus Cristo, pregou o amor. Porque ele não pregou o amor e nem fazer o bem para as pessoas que já estão fazendo bem. Ele pregou fazer o bem para outro independente. Independente de fazer o mal. Independente do que ele fez. Isso é história bíblica, né? Eu estou só aqui no ambiente aqui já falando a respeito disso. Mas é história bíblica. Mas, na verdade, se a gente olhar, com o amor é mais fácil de você recuperar uma pessoa do que com o ódio. Então, se você aplica 30 anos na pessoa, é mais difícil você chegar perto dela e dizer, olha, agora eu peço desculpa, ou então vou lhe desculpar, e tal, você já cumpriu 30 anos. É muito difícil. Agora, se você não aplica a pena, o cara faz o bem à família que ele fez o mal.
É mais fácil a família dizer, realmente eu não tenho mais como fazer o mal, esse cara, até porque o que eu vou fazer? Fazer o mal a ele para mim também. Então, se eu já recebi dele o bem, eu vou desculpar esse cara. Entendeu? Na justiça restaurativa, essa é a linha do pensamento. Entendeu? A base é o sentimento do bem pelo outro, independente do que ele fez. Não estou olhando para o fato, eu estou olhando para a pessoa. O fato é grave, é repugnante. Eu sou advogado, usando um termo nosso, comum, tenho nojo de quem pratica o crime, eu tenho aversão ao crime, mas eu sou advogado e não posso ser procurado por quem não pratica o crime. Eu tenho que ser procurado por quem pratica o crime. Quem procura o médico é quem está doente. Quem procura o advogado é quem praticou algum fato que precisa de um advogado. Então, eu não tenho problema com o crime. Eu não sou... eu não faço a defesa do crime e da prática do crime. Eu faço a defesa da pessoa. Com base num sistema de justiça que diz o que é que todo mundo tem direito. Então, todo mundo que tem esse direito, independente dele ter feito aquilo ou não. A pessoa que praticou o crime tem determinados tipos de direito, a pessoa que nunca praticou nenhum crime tem outros tipos de direito a mais. Vamos dizer assim. Bem, estamos conversando, doutor Wellington Silva, a respeito sobre a sua tese de doutorado, Justiça Restaurativa em Matéria Penal, mediante, no caso, a mediação, na verdade, em o crime de homicídio. No próximo bloco vamos para as considerações finais aqui com o Dr. Wellington. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, quarto e último bloco da nossa conversa com o Dr. Wellington Silva, ele que é advogado criminalista. Estamos aqui refletindo sobre a sua tese de doutorado, Justiça Restaurativa, no caso a mediação na matéria criminal, na matéria penal, ante o crime de homicídio. Dr. Wellington nos ajudou aqui, vamos já para as considerações finais com o nobre colega, o nobre advogado, e tentando aqui, doutor, fechar a temática. No caso, a justiça retributiva, punitiva atual, já não consegue, doutor, dar respostas para a sociedade. Nós estamos numa sociedade, um sistema carcerário. No Brasil, nós somos um dos campeões mundiais de encarceramento. E se não fosse essa problemática, nós percebemos que a reincidência é muito grande, ou por causa das falhas do sistema, nós não conseguimos ressocializar. E eu acredito que temas como o senhor está levantando é uma alternativa saudável para uma sociedade que quer permanecer de pé, dando outros meios e outros caminhos. E nesse contexto aqui, doutor, o senhor começa a ficar aberto aí às suas considerações a respeito da temática, algum ponto que ficou em aberto, o senhor acredita que a gente precisa focar? Eu concordo com você, do seu ponto de vista. Realmente a justiça retributiva não tem conseguido dar a resposta que a sociedade espera. A justiça restaurativa precisa só ser conhecida, discutida, e só não é no Brasil ainda, porque no Brasil tem mania de ter medo do novo. Então, eu até me considero atrevido em estar discutindo isso aqui numa situação bem inicial, principiante, assim. Por exemplo, chegar hoje aqui na televisão e jogar isso aqui como... O que é que pode gerar? Muita gente pode passar a discutir, mas se acontecer isso, também pode ser visto pelo lado bom, né? Quem sabe isso gera uma discussão e um aprofundamento. Já é suficiente para mim, eu não tenho outro interesse. Mas é uma alternativa, não considero bem uma alternativa, mas é um sistema que deve caminhar paralelo e caminhar junto com o objetivo de resolver, de contribuir para a resolução dos conflitos e dar uma grande contribuição para a sociedade, que é o que a gente quer. Já existe, não é novo no Brasil e em alguns cantos nem se discutiu ainda, mas em alguns países já existe. Nos Estados Unidos já existe aplicação como testes. Em outros países, Nova Zelândia, no Reino Unido, já existe. Eu apenas elasticio, porque eu entendo que se deve cair, que caia logo com força. Então, eu cheguei na Argentina, o cara que escrevia sobre justiça restaurativa se chama Eugênio Raul Zaffaroni. É o Papa do Direito Penal, é um ministro da Suprema Corte, um cara que conhece muito, é inclusive dono do pós-doutorado, do curso pós-doutorado. Eu digo, vou ler esse cara.
Ele é o cara, eu brasileiro, na Argentina já tinha dificuldade de aí, falar sobre o cara mais referência maior lá na Argentina. Eu digo, vai ser difícil eu conseguir uma aprovação na tese dessa, mas vou escrever sobre isso aqui. O cara está dizendo que existe crime leve, crime grave, eu acho que não. Crime é crime. Todos têm, não conheço a balança, nem a medida que pesa, nem que mede. A não ser um artigo da lei dizendo, esse crime é mais grave, esse crime é mais leve. Mas, na verdade, ele não mede de acordo com as consequências. Por exemplo, para o crime ser considerado grave e leve, não se pergunta à vítima qual foi a sua consequência do crime para você. Não se pergunta a ninguém. Só tem um artigo dizendo, é muito seco você dizer, isso é grave, isso é leve e pronto, e deixa o resto para lá. Na justiça restaurativa, não. Pergunta às partes envolvidas o que foi que aconteceu com elas depois daquele fato. Para depois saber como é que se apura e chegar a resolver os problemas decorrentes daquele fato. E ele, Zaffaroni, descrevia na mesma linha. Eu disse, eu vou discordar porque eu acredito que a justiça restaurativa se aplica a qualquer crime. Então, para dizer que se aplica a qualquer crime, eu vou logo para o mais grave. Eu vou dizer que se aplicando ao crime de homicídio, se aplica a qualquer um. Pronto, então essa é a tese base da tese. Muito bem. Doutor Wellington, como o senhor falou no início do seu pronunciamento agora, realmente o novo causa aversão, estranheza. No caso, esse tema realmente é uma tese, algo bem novo, que deve e acredito que deve ser fomentado ainda mais. O senhor vai ter, eu acho que acredito, os próximos meses em outras entrevistas, ainda fomentando esse assunto. Mas esse assunto, essa temática deve ser tratada. Realmente tem famílias que precisam ali do amparo, se sentiriam mais representadas pelo Estado se elas tivessem a necessidade básica do momento e não querem, muitas vezes, seguir por um lado que geraria mais intriga, na verdade, uma vingança pessoal. E eu acho interessante essa via alternativa pela justiça restaurativa. Para mim também é algo novo. Nós que fomos formados há mais tempo, doutor, o senhor há mais de 20 anos, eu há 10 anos, a gente na faculdade, a gente não vê isso. Mas eu acredito que discussões como essas, tem estudantes de direito, tem operadores nos assistindo e tem a sociedade em geral para mostrar que no caso, existe uma outra via, existe uma outra alternativa, além do encarceramento. O senhor foi ousado, na verdade, em mostrar a questão do homicídio. O senhor já teve a sua ousadia e tem o seu mérito por isso. E eu quero aqui, desde já, agradecer em nome da TVAD, toda a equipe, o senhor ter aceitado o convite e ter, no caso aqui, lançado o seu livro aqui no nosso programa. Eu me sinto muito feliz e já fica aberto, doutor Wellington, para as suas considerações finais. Eu que agradeço e ainda digo mais, ainda bem que existem programas como o seu programa, o programa Dinâmica do Direito, para abrir essa porta para discussões de assuntos interessantes. Eu que agradeço realmente e dizer que a honra foi minha. A honra foi minha de ter encontrado esse espaço e de antemão já dizendo, escolhi o Dinâmica do Direito por 2 motivos. Primeiro porque eu já tinha assistido outros colegas, que inclusive colegas que eu gosto muito, tá aqui sendo entrevistados. Achei muito interessante, não vou citar nome porque se eu disser de um, o outro vai ficar com raiva, que eu sei quem são todos eles que vieram aqui. Então eu achei interessante. E depois porque eu tenho alguns critérios de vida. Depois do lançamento da minha tese, que foi dia 23 agora, de janeiro, na biblioteca Ney Pontes Duarte, depois do lançamento, a primeira pessoa que me ligou propondo apresentar o tema, ou discutir o tema, apresentar o livro em um canal de televisão foi você. Então eu tenho critério. Outras pessoas ligaram depois, eu digo, não, primeiro esse, segundo esse, terceiro esse, e vai, porque o primeiro foi esse, então o primeiro é você mesmo. Doutor Wellington, rapidinho, o pessoal se interessou em casa, um estudante ou um operador de direito, como é que faz para adquirir? É interessante que esse livro ele ainda não está à venda, ele foi só lançado aqui na biblioteca, eu que trouxe os exemplares, né? Eu mesmo que trouxe, não foi a editora, foi eu que comprei para lançar, eu mesmo paguei para lançar. Mas ele vai ser colocado na livraria, possivelmente lá no do shopping. Uma pessoa lá já esteve conversando comigo a respeito. Talvez vai estar lá. Depois eu divulgo nas redes sociais, mas se alguém quiser, pode ligar para mim. Por enquanto eu ainda tenho, porque eu trouxe uns para o... Não são muitos, mas eu ainda tenho alguns porque eu trouxe para o lançamento. E o lançamento lotou, não cabia nem as pessoas. Então eu tive que parar de convidar as pessoas que eu queria mesmo.
porque não tinha onde fazer, não tinha, o local era pequeno. Foi muito bom, foi muito respeito, foi bom demais, foi muito bom. Mas se fosse maior, teria convidado mais gente. Muito bem. Dr. Wellington Silva, advogado criminalista, atuante aqui, militante há mais de 20 anos na cidade de Mossoró, sobretudo na questão do Tribunal do Júri. Ele é uma referência, como a gente fala aqui na nossa cidade. No caso, uma temática muito significativa. A gente tratou aqui sobre a sua tese de doutorado, no caso, justiça restaurativa pela mediação em matéria penal ante o crime de homicídio. Eu poderia dizer o seguinte: eu tenho interesse, o meu interesse é realmente de provocar essa discussão. Ninguém escreve uma coisa para não dizer para ninguém, né? Escrever e guardar e deixar guardado para ninguém saber. Não. Eu gostaria de ver as pessoas discutindo isso, porque eu acho que tem muita coisa para ser discutida. Eu até me proponho em fazer qualquer palestra, se alguém quiser, eu vou discutir, porque eu tenho realmente, é uma questão do advogado, gosta de puxar a discussão. Então eu tenho interesse em puxar a discussão mesmo. Eu acho interessante, doutor, o senhor no caso, um advogado atuante no Tribunal do Júri, essa temática iria de encontro, não iria para o júri mais, né? No caso, não necessariamente. O senhor foi de encontro com seus interesses até econômicos. Isso. Não, mas não tem problema. Com muita ousadia, o senhor tratou dessa temática, merece ser melhor debruçada. Acredito eu que o senhor pode vir aqui discutir os desdobramentos, na verdade, de tão importante assunto. Eu quero mais uma vez aqui reiterar os meus agradecimentos em nome de toda a equipe, o pessoal de casa. Fica aqui nos meus agradecimentos, representando toda a nossa audiência de operadores, estudantes de direito e a sociedade em geral. E que você que esteve conosco, você chegou, infelizmente, não, por motivo ou outro, não teve acesso a todo o nosso conteúdo, nosso programa. Dr. Wellington, semanalmente a gente publica nossos vídeos no YouTube, já temos um acervo de mais de 100 vídeos e não será diferente com o Dr. Wellington. Vamos publicar no YouTube. Você permaneça com a programação da TV AD Mossoró, os eventos, os cultos e até mais um momento com o Dinâmico Direito. Que Deus abençoe a todos.